Hoje, dia 9 de outubro de 2023, 11ª conferência, feita em 2 de setembro de 1919. Se, com base no ponto de vista elaborado na conferência de ontem, os senhores puderem contemplar a entidade corporal humana inicialmente como que a partir do espírito e da alma, rapidamente poderão integrar na estruturação e no desenvolvimento dessa corporalidade tudo de que necessitam. Por isso, antes de nas conferências restantes passarmos à descrição corpórea do homem, prosseguiremos nesse enfoque do aspecto anímico espiritual. Ontem os senhores puderam conhecer como o homem é trimembrado em homem da cabeça, do tronco e dos membros, e viram que são diversas as relações de cada qual desses três componentes para com o mundo anímico e espiritual. Observemos inicialmente a formação da cabeça humana. Já dissemos ontem que a cabeça Já dissemos ontem que a cabeça é sobretudo o corpo. Consideramos o homem torácico como corporal e anímico, e o homem membros corporal, anímico e espiritual. Mas, naturalmente, não se esgota a descrição da natureza da cabeça, dizendo-se que esta é sobretudo o corpo. A realidade revela que as coisas não se separam nitidamente umas das outras. Com isto, podemos dizer da mesma forma que a cabeça apenas é anímica e espiritual de modo diverso do tórax e dos membros. Já quando o homem nasce, a cabeça é principalmente corpo, isto é, de certa forma, aquilo que a princípio a compõe como cabeça imprimiu-se na forma da cabeça corpórea. Por isso, a cabeça tem uma aparência tal, ela é o primeiro elemento que se molda no desenvolvimento embrionário humano, que é primeiramente nela que a qualidade humana genérica se manifesta de forma anímica e espiritual. Que relação tem o corpo enquanto cabeça para com o anímico e o espiritual? É pelo fato de a cabeça já ser um corpo completamente desenvolvido, tendo percorrido em estados evolutivos anteriores do animal ao homem, tudo o que é necessário à evolução, que no referente ao aspecto corpóreo atingiu o mais perfeito grau. O anímico se acha tão unido a essa cabeça que a criança, ao nascer, e ainda durante seu desenvolvimento nos primeiros anos de vida, sonha na cabeça tudo que é anímico. O espírito, por sua vez, na cabeça, está dormindo. Temos agora uma notável congregação de corpo, alma e espírito na cabeça humana. Temos um corpo muito, muito desenvolvido como cabeça, dentro da qual existe uma alma nitidamente sonhadora e um espírito que ainda dorme. Trata-se agora de ver esse fato recém-caracterizado em sintonia com toda a evolução do homem. Até a troca dos dentes, essa evolução impõe que o homem seja preferencialmente um ser imitativo. Ele faz tudo aquilo que observa ao seu redor, devendo isso à circunstância de seu espírito da cabeça estar dormindo. Com isto, ele pode permanecer com esse espírito do lado de fora da cabeça corpórea, detendo-se no derredor. Com efeito, quem dorme está com seu elemento anímico espiritual fora do corpo. A criança está com sua parte anímica espiritual, seu espírito adormecido e sua alma sonhadora fora da cabeça. Ela se encontra e vive naqueles que estão ao seu redor, e por isso é um ser imitativo. Com isto, se desenvolve a partir da alma que sonha o amor pelo ambiente e, em especial, o amor pelos pais. Recebendo o ser humano a segunda dentição ao atravessar a troca de dentes, isso significa em seu desenvolvimento o último desfecho da evolução da cabeça. Embora esta já venha a nascer como corpo completo, é só nos primeiros 7 anos do homem que perfaz uma última etapa evolutiva.
Esta encontra seu término, estabelece seu ponto final com a troca dos dentes. O que está encerrado, afinal, é a reestruturação da forma. Nesse ponto, o homem incutiu em seu corpo o que lhe dá consistência, o que principalmente lhe dá forma. Vendo surgir a segunda dentição no homem, podemos dizer que está terminada a primeira confrontação com o mundo. A pessoa fez o que é pertinente à sua aquisição de forma à sua a pessoa fez o que é pertinente à sua aquisição de forma, à sua configuração. Enquanto nessa época ela engendra sua forma, sua figura a partir da cabeça, algo totalmente diverso lhe ocorre como um homem torácico. No tórax, as coisas passam diferentemente dos fatos da cabeça. O tórax é um organismo que, desde cedo, quando nasce o homem, é anímico corpóreo. Não é simplesmente corpóreo como a cabeça, é anímico corpóreo, só que tendo ainda o espírito como um elemento sonhador fora de si. Portanto, ao observarmos a criança em seus primeiros anos de vida, devemos considerar nitidamente a vigilância e a vivacidade bem maiores dos membros do tórax, em comparação com os membros da cabeça. Não seria absolutamente correto vermos o homem composto como um ser caótico singular. Também nos membros a situação é outra. Desde o primeiro momento da vida, o espírito, a alma e o corpo estão aí intimamente ligados, permeando-se mutuamente. E também aí que a criança se encontra, talvez seja é também aí que a criança se encontra, totalmente desperta, desde o mais primordial instante. Isto é percebido por aqueles que têm de educar a criaturinha agitada, esperneante nos primeiros anos. Tudo aí está acordado, só que não desenvolvido. Este é o primeiro segredo do homem. Quando ele nasce, o espírito de sua cabeça já está muito, muito desenvolvido, porém dorme. Sua alma da cabeça, também muito desenvolvida, apenas sonha. Só aos poucos ambos deverão acordar. Em seus membros, por ocasião do nascimento, o homem está totalmente desperto, porém carecendo desenvolver-se e moldar-se. Na verdade, precisamos desenvolver apenas o homem membros e uma parte do homem torácico. É que a parte dos membros de tórax assumem a tarefa de despertar o homem cabeça, de forma que neste ponto é que os senhores realmente obtêm a real característica da educação e do ensino. Desenvolvendo o homem membros e uma parte do homem tórax, fazem com que estes despertem a outra parte do homem tórax e o homem cabeça. Disso se vê que a criança já nos traz ao encontro algo considerável, aquilo que ela traz através do nascimento em seu espírito perfeito e sua alma relativamente perfeita. E só temos de desenvolver o que ela nos apresenta de imperfeito no espírito e na alma. Se isso fosse diferente, a educação, a verdadeira educação e o verdadeiro ensino seriam absolutamente impossíveis. Pois imaginem que, se quiséssemos ensinar e educar todo o espírito de uma pessoa, que uma pessoa traz ao mundo, teríamos sempre de ser, como educadores, perfeitamente desenvolvidos frente às possibilidades evolutivas do ser humano. Ora, pode ser que logo desistíssemos do ensino, pois só poderíamos educar pessoas tão inteligentes e geniais quanto nós mesmos. Obviamente, poderíamos chegar à situação de ter de educar pessoas muito mais inteligentes e geniais em alguma área do que nós próprios somos. Isso só é possível porque na educação só lidamos com uma parte do homem, aquela que também podemos educar quando não somos tão inteligentes nem geniais, e talvez nem tão bons quanto ele próprio está disposto à genialidade, à inteligência, ao bem. O que de melhor podemos fazer na educação é educar à vontade, e uma parte da índole, pois o que educamos por meio da vontade, isto é, por meio dos membros, o que educamos por meio da índole, ou seja, por uma parte do tórax, podemos levar ao grau de perfeição que nós próprios possuímos. Vou ler de novo. O que de melhor podemos fazer na educação
é educar a vontade e uma parte da índole, pois o que educamos por meio da vontade, isto é, por meio dos membros, o que educamos por meio da índole, ou seja, por uma parte do tórax, podemos levar ao grau de perfeição que nós próprios possuímos. E tal como não somente o empregado, mas também o despertador pode ser programado para acordar uma pessoa muito mais inteligente do que ele próprio, também um homem muito menos genial e até mesmo muito menos bom pode educar alguém muito mais dotado que ele. Contudo, é preciso ter em mente que, em relação a qualquer aspecto intelectual, não precisamos absolutamente estar maduros frente ao educando. Mas pelo fato de se tratar de educação da vontade, como agora vemos também deste ponto de vista, devemos esforçar-nos ao máximo no sentido de sermos bons. O discípulo pode tornar-se melhor que nós, mas provavelmente, bem provavelmente, não o será caso outra educação proporcionada pelo mundo ou por outras pessoas não venha acrescentar-se à nossa. Nessas conferências, indiquei-lhes que na linguagem vive um certo gênio. O gênio dessa linguagem, como disse eu, é genial, é mais inteligente que nós mesmos. Muito podemos aprender da maneira como a linguagem é compilada, como contém seu espírito. O gênio, porém, está ao nosso redor, ainda em outra parte além da linguagem. Pensamos no que acabamos, pensamos, pensemos no que acabamos de assimilar, que o homem entra no mundo com um espírito dormente e uma alma sonhadora no referente à cabeça, que nos cumpre de fato, já desde bem cedo, desde o nascimento, educar o homem por meio da vontade, porque se não pudéssemos atuar nele dessa forma, não poderíamos aproximar-nos de seu espírito adormecido da cabeça. Mas criaríamos uma grande lacuna na evolução humana caso não pudéssemos, de alguma forma, aproximar-nos desse espírito. O homem nasceria e o espírito de sua cabeça estaria dormindo. Ainda não podemos fazer com que a criança, com seus esperneios, pratique ginástica ou euritmia. Isso é impossível. Tampouco podemos ministrar-lhe uma educação musical quando ela apenas agita as pernas e, no máximo, dá alguns gritos. Nem podemos contar ainda com a arte. Ainda não encontramos uma ponte nítida da vontade para o espírito adormecido da criança. Mais tarde, quando de alguma maneira nos aproximamos de sua vontade, podemos atuar sobre esse espírito adormecido, bastando podemos proferir-lhe as primeiras palavras, pois aí já existe uma interferência na vontade. Então, aquilo que por meio das primeiras palavras enviamos aos órgãos fonadores já se introduz como atividade volitiva no espírito adormecido da cabeça, começando a acordá-lo. Mas, na mais tenra idade, não dispomos inicialmente de qualquer ponte adequada. Não existe uma corrente conduzindo dos meios, nos quais a vontade está desperta ao espírito dormente da cabeça. Eu vou ler de novo. Não existe uma corrente conduzindo aos membros, não. Não existe uma corrente conduzindo dos membros, no qual a vontade está desperta, ao espírito dormente da cabeça. Aí é preciso um outro mediador, já que nós, como educadores na primeira idade do homem, não podemos criar muitos meios. Surge então algo que também é gênio, que também é espírito fora de nós. A linguagem contém seu gênio, mas não podemos ainda, nas mais tenras épocas da evolução infantil, apelar apenas para a linguagem. A própria natureza, porém, contém seu gênio, seu espírito. Se não o possuísse, nós, homens, teríamos de definhar mediante a lacuna criada educacionalmente em nossa evolução nos primórdios da idade infantil. Pois bem, o gênio da natureza cria algo capaz de construir essa ponte. Faz surgir da evolução dos membros, do homem-membros, uma substância que, por estar evolutivamente ligada ao homem-membros, tem em si algo dele, é o leite. O leite surge no ser humano feminino relacionando-se com os membros superiores, com os braços.
Os órgãos produtores de leite são como que a continuidade para dentro desses membros. Tanto no reino animal quanto no humano, o leite é a única substância que possui íntimo parentesco com a natureza dos membros, tendo, de certa forma, nascido da mesma e contendo, portanto, também sua força. E enquanto damos leite à criança, este atua como a única substância, ao menos no essencial, que desperta o espírito adormecido. Eis o espírito existente em toda a matéria e que se manifesta onde deve manifestar-se. O leite traz em si seu espírito, cuja tarefa é despertar o espírito infantil dormente. Não é uma simples imagem, e sim um fato científico natural bem fundamentado. O gênio sediado na natureza, fazendo nascer dos misteriosos subterrâneos desta a substância leite, é quem desperta o espírito humano dormente na criança. Tais relações profundamente misteriosas na existência cósmica devem ser discernidas. Só então é que se compreende que maravilhosas leis estão de fato contidas nesse universo. Aí se compreende cada vez mais que, na verdade, nos tornamos mais terrivelmente ignorantes quando elaboramos teorias da substância material como se essa substância fosse apenas algo indiferentemente dilatado, fracionável em átomos e moléculas. Não, essa matéria não é isto. Essa matéria é algo cujo elemento, como o leite, ao ser produzido, tem a mais íntima necessidade de despertar o espírito humano adormecido. Tal como podemos falar de necessidade no homem e no animal, isto é, da força subjacente à vontade, também no caso da matéria, podemos falar de necessidade em sentido genérico. E só consideramos o leite de forma abrangente ao dizer que este, ao ser produzido, anseia por ser o despertador do espírito humano infantil. Vou ler de novo. Essa matéria é algo cujo elemento, como o leite, ao ser produzido, tem a mais íntima necessidade de despertar o espírito humano adormecido. Tal como podemos falar da necessidade no homem e no animal, isto é, da força subjacente à vontade, também no caso da matéria podemos falar da necessidade, entre aspas, em sentido genérico. E só consideramos o leite de forma abrangente ao dizer que este, ao ser produzido, anseia por ser o despertador do espírito humano infantil. Assim, tudo que está ao nosso redor se vivifica quando o consideramos corretamente. Desta forma, nunca ficamos realmente livres da relação entre tudo que existe no mundo e no homem. Disto se vê que o próprio gênio da natureza cuida da primeira época do desenvolvimento humano, continuando a desenvolver a criança e educando-a de certa forma, retiramos do gênio da natureza seu trabalho, começando a atuar nela por meio da vontade, da linguagem e do nosso agir que a limita, continuamos aquela atividade que vemos o gênio da natureza efetuar quando alimenta a criança com leite, fazendo no homem apenas um meio, fazendo do homem apenas um meio para realizar essa alimentação. Olha que bonito. Mas com isso também se vê que a natureza educa naturalmente, pois sua alimentação pelo leite é o primeiro meio educativo. A natureza educa naturalmente. Nós, homens, ao começar a atuar educativamente sobre a criança, mediante a linguagem e nosso agir, começamos a educar animicamente. Por isso, é importante que no ensino e na educação nos tornemos cônscios de não podemos, como educadores e mestres, iniciar grande coisa com a cabeça. Esta já nos traz o que lhe cabe ser neste mundo ao atravessar o nascimento. Podemos despertar o que existe nela, mas não podemos absolutamente inseri-lo nela. Começa então naturalmente a necessidade de esclarecer que só algo bem determinado pode ser introduzido pelo nascimento na vida terrena física. O que surgiu pela convenção exterior apenas no decorrer da evolução cultural não constitui preocupação para o mundo espiritual,
Isso significa que nossos meios convencionais de leitura, nossos meios convencionais de escrita, já expliquei isso de outros anos. Esses, naturalmente, a criança não traz consigo. Os espíritos não escrevem, os espíritos tampouco leem. Não leem nos livros, nem escrevem com penas. Não passa de uma invenção dos espíritas o fato de os espíritos professarem uma linguagem humana e até mesmo escreverem. O que está contido na linguagem e na escrita é convenção cultural e reside aqui na Terra. E só quando não apenas oferecemos a crianças a convenção cultural, essa leitura e essa escrita através da cabeça, mas também através do tronco e dos membros, é que eles estamos fazendo bem. Veja só, então, ele questiona essas pessoas que psicografam, né? Muito interessante, eu nunca tinha visto isso do Stein. Naturalmente, quando a criança atingiu 7 anos de idade e vem à escola primária, nem sempre a pusemos deitada no berço. Ela já fez algo, já ajudou a si própria, imitando os adultos. Já cuidou para que seu espírito na cabeça acordasse de alguma forma. Então, podemos utilizar aquilo que ela própria despertou de seu espírito na cabeça, a fim de ministrar a leitura e a escrita da maneira convencional. Mas aí começamos a prejudicar esse espírito da cabeça por nossa influência. Por isso eu lhes disse que num bom ensino, a escrita e a leitura não devem ser ministradas a não ser a partir da arte. Os primeiros elementos do desenho e da pintura, os primeiros elementos musicais devem precedê-las, pois atuam sobre o homem membros e o homem tórax, e apenas indiretamente sobre o homem cabeça. No entanto, despertam aquilo que é inerente ao homem cabeça. Não maltratam o homem cabeça como nós o maltratamos, ao ministrar à criança a leitura e a escrita simplesmente, tal como surgiram convencionalmente, de maneira intelectual. Façamos a criança primeiro desenhar e depois desenvolver daquilo que desenhou as formas da escrita, e assim estaremos educando do homem membros para o homem cabeça. Mostremos à criança, digamos, um F. Se ela tiver de observar o F e depois copiá-lo, então, pela observação, estaremos atuando primeiro no intelecto e, por sua vez, adestra a vontade. Este é o caminho inverso. O caminho correto é acordar tanto quanto possível o intelecto por meio da vontade. Se conseguimos fazê-lo passando do elemento artístico à formação intelectual, só conseguimos fazê-lo passando do elemento artístico à formação intelectual. Assim, já nos primeiros anos de ensino, quando a criança nos é confiada, devemos empenhar-nos em proporcionar a escrita e a leitura de forma artística. É preciso ter em mente que a criança, enquanto a ensinamos e educamos, tem de fazer também algo diverso daquilo que fazemos com ela. Ela precisa fazer todo tipo de coisas que só indiretamente pertencem à nossa alçada. Ela deve crescer. Crescer é o que ela precisa. Os senhores devem estar cônscios da necessidade de ela crescer corretamente enquanto a educam e ensinam. Mas o que significa isto? Significa que não se pode perturbar o crescimento por meio do ensino e da educação. Não se deve interferir no crescimento de forma perturbadora. Os senhores só podem educar e ensinar caminhando paralelamente à necessidade do crescimento. O que digo agora é de importância muito especial para o primeiro grau da escola, pois se até a troca dos dentes, a estruturação da forma parte da cabeça, durante os primeiros anos do primeiro grau de desenvolvimento vital está presente, isto é, o crescimento e tudo que lhe é relacionado à puberdade, portanto, durante o ensino do primeiro grau. Só a puberdade marca o desfecho do desenvolvimento oriundo do homem torácico. Por isso, durante a primeira época escolar, é principalmente por ele, com ele que lidamos. Não se procede corretamente
a não ser sabendo que, ao ser ensinada, a criança se desenvolve através de seu organismo do tórax. Precisamos, de certa forma, tornar-nos companheiros da natureza, pois esta desenvolve a criança por meio do organismo torácico, pela respiração, alimentação, movimentação, etc. E os senhores precisam tornar-se bons companheiros da natureza, mas como poderão fazê-lo sem conhecer essa evolução natural? Se, por exemplo, não sabem em absoluto como retardar ou acelerar animicamente o crescimento no ensino e na educação, como poderão ensinar e educar bem? Até certo grau, os senhores têm até, mesmo nas mãos, incentivado educando algumas forças do crescimento que o façam espichar até tornar-se um varapau, o que, em certa circunstância, poderia ser nocivo. Até certo ponto, tem nas mãos inibir doentiamente o crescimento da criança de forma que ela permaneça pequena e franzina. É verdade que só até certo grau, mas os senhores têm isso nas mãos. É preciso, pois, ter discernimento justamente quanto às condições do crescimento do homem. Os senhores devem ter esse discernimento tomando por base o anímico e também o corpóreo. Como podemos, no caso, com base no anímico, compreender as condições de crescimento, temos justamente de voltar-nos para uma psicologia melhor que a psicologia comum. A melhor psicologia nos diz que tudo aquilo que acelera as formas de crescimento do homem, plasmando-as de maneira que ela cresça espigadamente, relaciona-se com uma certa formação de memória. Se exigimos excessivamente da memória, então fazemos da pessoa, dentro de certos limites, uma magricela. Se apelamos exageradamente à fantasia, inibimos-lhe o crescimento. A memória e a fantasia têm um misterioso relacionamento com as forças que desenvolvem a vida do homem, e cumpre dedicar-nos alguma atenção a essas relações. Então, ele falou, e se exige da memória, fazemos da criança uma magricela. Se apelamos à fantasia, inibe o crescimento, quer dizer, a criança não cresce. E aí ele diz que a memória e a fantasia têm um misterioso relacionamento com as forças que se desenvolvem na vida do homem. E cumpre dedicarmos alguma atenção a essas relações. O professor deve estar, por exemplo, em condições de fazer o seguinte: ele deve lançar uma espécie de olhar abrangente sobre seus alunos no começo do ano escolar, especialmente no início das épocas da vida, por mim mencionadas, eles se relacionam com os 9 e os 12 anos. Então, deve passar em revista o desenvolvimento físico, atentando para o aspecto de suas crianças. No fim do ano, em seu período, no fim do ano ou em outro período, deve fazer nova revisão e observar as alterações ocorridas. E o resultado dessas duas revistas devem dar-lhe a saber que durante esse tempo uma criança não cresceu tão bem quanto devia e a outra espichou um pouco demais. Cabe-lhe então impor-se a pergunta: como no próximo ano escolar, ou no próximo semestre, promoverei o equilíbrio entre fantasia e memória a fim de combater a anomalia? Vejam, por isso também é tão importante acompanhar os alunos durante todos os anos escolares. E por isso é uma instituição tão absurda entregar os alunos a cada ano nas mãos de outro professor, mas também ao reverso. No começo do ano escolar e no início das épocas de desenvolvimento 7, 9 e 12, o professor conhece cada vez mais seus alunos. Fica conhecendo aqueles alunos que explicitamente têm o tipo fantástico, fantasioso, que transformam tudo. E ficam conhecendo aqueles que, sem dúvida, se revelam pela memória, atentando a tudo muito bem. Também isso o professor deve reconhecer, o que é feito por meio de ambas as revisões que indiquei. Bem, vou ler de novo. No começo do ano escolar,
No início das épocas de desenvolvimento, 7, 9 e 12 anos, o professor conhece cada vez mais seus alunos. Fica conhecendo aqueles alunos que explicitamente têm o tipo fantasioso que transformam tudo. E fica conhecendo aqueles que, sem dúvida, se revelaram pela memória, atentando a tudo muito bem. Também isso o professor deve reconhecer, o que é feito por meio de ambas as revisões que indiquei. Mas esse reconhecimento deve ser elaborado de forma que ele venha a saber não somente pelo crescimento físico, mas ainda pela fantasia e pela memória. Se a criança tende a crescer muito rapidamente, no caso de ela possuir uma memória muito boa, ou se tende a ser baixota, no caso de ter fantasia em excesso, deve-se reconhecer a relação entre corpo e alma, não somente por meio de todo tipo de retórica e palavreado. É preciso também observar na pessoa em desenvolvimento a cooperação entre o corpo, a alma e o espírito. Crianças repletas de fantasia crescem diferentemente de crianças dotadas de memória. Hoje em dia, tudo está pronto para os psicólogos. Existe a memória, que então é descrita nos compêndios de psicologia, existe a fadiga, que também é descrita. No mundo real, entretanto, tudo está em interrelação. E só conhecemos essas interrelações quando nos adaptamos um pouco a elas com nossa capacidade de compreensão, ou seja, quando não usamos uma capacidade querendo definir tudo corretamente e sim tornando essa própria compreensão dinâmica de forma a possibilitar a modificação intrínseca e conceitual do que já foi conhecido. Perdi. Hoje em dia está tudo pronto para os psicólogos. Existe a memória, existe a fantasia, acho que eu já li isso. Não, o leite, tá bom, já li. Não, 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 não. Não, 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 não. Eu vou reler esse pedaço. Vejam, por isso também é importante acompanhar os alunos durante todos os anos escolares. E por isso é uma instituição tão absurda entregar os alunos a cada ano nas mãos de um outro professor, mas também ao reverso. No começo do ano escolar e no início das épocas de desenvolvimento, 7, 9 e 10 anos, o professor conhece cada vez mais seus alunos. Fica conhecendo aqueles alunos que explicitamente têm o tipo fantasioso que transformam tudo. E fica conhecendo aqueles que, sem dúvida, se revelam pela memória, atentando a tudo muito bem. Também isso o professor deve reconhecer, o que é feito por meio de ambas as revisões que indiquei. Mas esse reconhecimento deve ser elaborado de forma que ele venha a saber não somente pelo crescimento físico, mas ainda pela fantasia e pela memória, se a criança tende a crescer muito rapidamente, no caso de ela possuir uma memória muito boa, ou se tende a ser baixota, no caso de ter fantasia em excesso. Deve-se reconhecer a relação entre corpo e alma, não somente por meio de todo tipo de retórica e palavreado. É preciso também observar na pessoa em desenvolvimento a comparação entre corpo, a alma e o espírito. Crianças repletas de fantasia crescem diferentemente de crianças dotadas de memória. Hoje em dia, tudo está pronto para os psicólogos. Existe a memória, que então é descrita nos compêndios de psicologia, existe a fantasia, que também é descrita. No mundo real, entretanto, tudo está em interrelação, e só conhecemos essas interrelações quando nos adaptamos um pouco a elas com nossa capacidade de compreensão, ou seja, quando não usamos essa capacidade querendo definir tudo corretamente, e sim tornando essa própria compreensão dinâmica, de forma a possibilitar a modificação intrínseca e conceitual do que já foi conhecido. Vê-se que o anímico espiritual conduz por si próprio ao físico corpóreo, até mesmo ao ponto de podermos dizer o seguinte: pela influência corpórea,
pelo leite, o gênio da natureza educa a criança na mais tenra idade. Nós, então, educamos-la desde a troca dos dentes, instilando-lhe a arte na época escolar. E com a aproximação do fim do primeiro grau, isso se modifica de certa maneira. Da fase posterior, já cintila cada vez mais o juízo independente, o sentimento de personalidade, o impulso autônomo. A isto fazemos jus à medida que estruturamos o currículo escolar, de forma a aproveitar também, na realidade, o que aí cumpre incluir. Pois é, ele fala aqui, né, que no fim do primeiro grau, quer dizer, ele está falando da adolescência, né, que já começa a aparecer um sentimento de personalidade, um impulso autônomo. E hoje em dia se vê tanto se colocar na criança bem nova uma personalidade, uma escolha, né? E isso, na verdade, está ferindo o desenvolvimento da criança, né? Ainda não está pronta muitas vezes, né? Bom, eu vou parar por aqui, foi lida a 11ª conferência, eu vou gravar e subir no YouTube. Vou parar aqui de compartilhar e vou pedir para quem assistir, por favor, coloque um comentário para eu saber que está sendo assistido, né? Eu tenho feito sozinha, isso aqui é bem desagradável fazer sozinha, mas continuo fazendo porque eu vejo que tem gente assistindo. Mas coloque um comentário para não me sentir tão solitária, por favor. Obrigada, boa noite.